A palavra diz que Deus nos chamou para nós sermos reis e sacerdotes. Deus nos comprou com seu sangue para sermos reis e sacerdotes. E qual que é o papel de um sacerdote? O papel do sacerdote é interceder pelo povo, interceder pelos pecados do povo. Então, se nós queremos ser sacerdotes, nós temos que interceder uns pelos outros. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia. Ler, o que é ler? Ler. E ouvir. Ouvir não é colocar o fone de ouvido e sair ouvindo um áudio bíblico. Ouvir é dar ouvidos, dar atenção, atender aquilo. Ouvir, aceitar. Mas não é só ler e aceitar. É guardar as palavras da profecia, cumprir para se tornar um rei sacerdote, entendeu? Então, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que atendem e guardam as palavras da profecia, aqueles que cumprem. Então você tem que primeiro ler, ver o manual de instrução para ver como que age um sacerdote, né? Ler, atender, aceitar o que a palavra diz e colocar em prática, porque não adianta você saber tudo, ensinar um monte e não cumprir o papel do sacerdote, não orar uns pelos outros. Então, se você vê um irmão no erro, você tem que orar para que ele saia do erro. Se você vê que ele está em alguma heresia, você vai lá, alerta ele, ora por ele, né? Então é assim que a gente tem que fazer se a gente quer ser um rei sacerdote. É esse o amor que a Bíblia fala, né? O amor não é só você dar cesta básica pro pobre, você sair fazendo boa ação na rua, porque isso até satânicos, macumbeiros fazem. A boa obra é você cumprir o que a palavra diz e ter conhecimento do que é ser um sacerdote e colocar isso em prática. Beleza? Como Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Qual que é o papel do marido? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então a gente também é para se amar uns aos outros como Cristo nos amou. Primeiro Jesus fala, amem o próximo como a si mesmo. Mas depois ele dá uma regra, amem como eu amei. Porque tem pessoas que não amam a si mesmas. Então, amem como eu amei vocês. É esse o amor. Jesus ficava no monte fazendo o que lá orando? Orando só glória a Deus, aleluia, xarabagai? Não. Ele orava, intercedia pelos outros. Olha a oração sacerdotal que está lá em João, capítulo 17. Aquela oração, Jesus está inteira na oração, orando pelos discípulos e por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Oro para que todos sejam um. E como que a pessoa se torna um? Fazendo o que o Senhor manda, né? Se torna um quando se une com o Senhor. Quem me ama, guardará a minha palavra. No mesmo contexto, Jesus diz, quem me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, cumprirá. E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, o Espírito de Deus vai testificar com o Espírito daquela pessoa que ela é uma filha de Deus e vai fazer morada nela. A partir do momento que ela guarda a palavra de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que na palavra estão escritas. Porque o tempo está próximo.